Antes de mais, eu desculpa por este atraso e agradecemos a paciência. E queria também deixar aqui antecipadamente, e antes de começarmos, um agradecimento especial à Associação Empresarial do Sabugal pelo convite para estarmos aqui hoje. Achamos que faz todo o sentido realizarmos este webinar aqui no Sabugal, porque estamos num território com enorme potencial para a implementação de soluções de energia renovável, eficiência energética e inovação empresarial. A própria dinâmica que a Associação tem vindo a promover ao longo dos anos, nomeadamente através da Feira de Energia, a Enertec, mostra bem o compromisso da região com a transição energética e com a modernização do tecido empresarial. Por isso, é para nós um privilégio hoje estarmos aqui também. Vou estar então à conversa com João Salgado, da Ambient, e Gustavo Rodrigues, da Capital Experts, e ao longo da próxima hora vamos falar de forma muito prática acerca dos avisos que estão abertos e previstos, como funcionam em concreto e como é que as empresas podem beneficiar. Passando então aqui àquilo que realmente importa, vou dar a palavra aqui aos nossos oradores para que falem um pouco acerca deles e das empresas que representam, para depois passarmos então aqui para os avisos em si. João? Muito bem. Para quem veio aqui até nós, ou está a assistir ou vai assistir em casa, se acha que veio à procura de informação relevante, desengane-se. O único objetivo de nós estarmos aqui hoje é irmos comer o melhor cabrito do mundo, ok? Portanto, esse é o nosso objetivo principal. Muito obrigado a todos. Obrigado também por esperarem este pequeno compasso de espera que a informática nos brindou. E é um gosto voltar aqui ao Sabugal, terra que me viu nascer e que de alguma forma, sempre que aqui regresso, faço com nostalgia, e é para mim um gosto imenso. A minha posição hoje aqui é enquanto CEO da Ambient. A Ambient é especialista no desenvolvimento e implementação de soluções para a área da sustentabilidade. Nós somos uma one-stop shop para a sustentabilidade, portanto fazemos desde o projeto, concepção, implementação, operação e manutenção de vários sistemas, sejam eles fotovoltaicos, eólicos, hídricos, enfim, tudo aquilo que seja ligado à temática da eficiência energética ou hídrica são áreas da nossa competência. Ao meu lado, tenho aqui o Gustavo Rodrigues, a quem passo já a bola para nos explicar um bocadinho o que é que faz. Muito bom dia e agradecemos muito o convite da ADES para estarmos aqui hoje presentes, brindados com problemas informáticos, mas também com um belo dia de sol, portanto nem tudo é mau. Compensa. Eu troco sol por problemas informáticos. Pronto, a Capital eu sou o Gustavo Rodrigues, CEO da Capital Experts. Somos uma empresa de consultoria na área económico-financeira. Fizemos agora, recentemente, em janeiro, 11 anos. E para trás já vão também algumas décadas de experiência na área industrial e de gestão. E, portanto, nós somos um parceiro para as empresas na gestão dos seus projetos de investimento, e também na área da consultoria. Focamos-nos muito na área da inovação e na colaboração com instituições também do sistema científico e tecnológico. Portanto, procuramos levar à indústria, que é o nosso principal cliente, soluções na área da inovação e potenciais parceiros para desenvolver projetos nessa área. Hoje vamos falar um bocadinho sobre os incentivos que estão disponíveis e, mais especificamente, na área da eficiência energética e descarbonização. Bom, então se calhar começávamos mesmo por aí, falar um bocadinho acerca do calendário de aviso, o que é que está aberto nos diversos setores e em que territórios, se calhar ficamos aqui um bocadinho mais ao centro, que é onde estamos. Sim, portanto, nós neste momento temos dois programas em curso, o Portugal 2030 e o PRR, a famosa bazuca. Se bem que o PRR já está numa fase final, portanto, ainda existem algumas candidaturas. Os projetos terão forçosamente que ser iniciados até junho deste ano, mas o sistema que vai, portanto, acompanhar-nos mais tempo vai ser o Portugal 2030. Existem vários incentivos interessantes para as empresas, nomeadamente em termos
de aumento da capacidade produtiva, inovação produtiva é um dos incentivos mais preponderantes nessa área. Temos também o SIBT, estão neste momento abertos avisos para zonas de baixa densidade, mas estão previstos também a abertura de avisos para as outras regiões. A descarbonização é um tema que foi muito apoiado no âmbito do PRR. Agora o Portugal 2030 também tem uma linha específica para a descarbonização, sendo que este sistema, no regime geral, que será aquele que vamos abordar mais hoje, porque o regime contratual é para investimentos superiores a 25 milhões de euros e, em alguns casos, superiores a 15 milhões. Portanto, vamos abordar mais a questão do regime geral. Portanto, tem candidaturas que, felizmente, foram prolongadas, porque seriam apenas até 27 de fevereiro. Agora foram prolongadas até final de maio. E isso vai ser uma grande ajuda para a implementação destes projetos, porque existem aqui um conjunto de passos iniciais, nomeadamente a realização de um diagnóstico energético e também, em alguns casos, a obtenção de um certificado energético que demoram algum tempo a executar. Ok. Falando então aqui acerca do aviso de descarbonização, podemos aprofundar um bocadinho acerca disso para então conseguirmos passar mais informação aos nossos participantes? Portanto, a eficiência energética e a descarbonização é uma estratégia que começou a ser delineada pela União Europeia em 2019, com o famoso Green Deal, European Green Deal. Na altura, dizia a comissária a Ursula von der Leyen que era uma estratégia de crescimento e também de criação de emprego para o futuro. E os parceiros da União Europeia concordaram numa estratégia de neutralidade carbónica a obter até o ano de 2050. Ou seja, no ano de 2050, idealmente, em termos da União Europeia, teríamos um impacto zero em termos das nossas atividades, portanto, o que seria extremamente positivo enquanto sociedade. Depois, em termos de beneficiários deste aviso, quem é que são os beneficiários do aviso? Empresas de qualquer dimensão, portanto, desde microempresas, pequenas, médias, até grandes empresas. No entanto, há aqui, portanto, um nicho destas empresas que podem concorrer, porque as empresas têm que estar enquadradas em setores produtores de bens e serviços transacionáveis. O que é que isto quer dizer, trocado por miúdos? Portanto, o setor da indústria que tenha uma componente de exportação, o setor do turismo, que também, no fundo, é a indústria turística, que também tenha esta componente de exportação. Todo tipo de empresas aqui neste quadro, neste âmbito, poderão concorrer. Existe, desde logo à partida, uma condicionante, porque o investimento mínimo são 400 mil euros. Portanto, as empresas, as micros e pequenas empresas, provavelmente não irão fazer um investimento de 400 mil euros num horizonte de 2 anos, apenas no tema da descarbonização e eficiência energética. Este aviso é mesmo virado para aí, não é um aviso que esteja virado para fazer um aumento da capacidade de produção ou outro tipo de investimentos em termos de inovação produtiva. Não é o aviso mais correto para fazer esse tipo de investimentos. E então, portanto, logo por aí ficamos um pouco restringidos relativamente a essa intervenção. Mas eu diria que aí também, porque noto que é uma temática, há aqui alguma confusão sobre, como tu fazias referência a isso, sobre aquilo que é elegível e aquilo que não é elegível. Ou seja, onde é que este aviso, que objetivos é que este aviso visa atingir? E quando nós falamos em eficiência energética e descarbonização, tipicamente, até por força daquilo que tem sido a última década, nós objetivamente pensamos imediatamente em painéis solares fotovoltaicos. A descarbonização e a eficiência energética não se compadece só com painéis fotovoltaicos, até porque este aviso tem aqui alguns limites
o investimento em painéis solares fotovoltaicos não pode ser mais do que 30% do investimento global. Exatamente. Por outro lado, a existirem, eles têm que garantir pelo menos uma redução de 20% face ao consumo de energia da rede primária. Descarbonização, em casos concretos das empresas, pode e deve ser aplicada a vários fatores. O envelope térmico do edifício. No envelope térmico incluímos coberturas, fachadas, lajes de piso, lajes de cobertura, isolamentos térmicos, Castelharia. sistemas de castelharia. Tudo isto são equipamentos que têm impacto naquilo que é a eficiência, o consumo energético do edifício. E eles são passíveis de ser enquadráveis aqui. Por outro lado, temos toda uma camada de equipamentos que consomem energia dentro do edifício, que, existindo a oportunidade para trocar estes equipamentos por outros mais eficientes, também são elegíveis. São desse exemplo concreto. Vamos pensar, por exemplo, em algo que as nossas indústrias bem conhecem. Um empilhador ou um stacker. Funcionam a gasóleo, funcionam a gás, funcionam a gasolina. Aqueles que não são elétricos. Se nós conseguirmos trocar um empilhador a gasóleo por um empilhador elétrico, é elegível. Faz sentido. E este racional é aplicável a outros equipamentos consumidores de energia, que vai desde as centrais de frio, um equipamento que funciona com um gás R410 que foi instalado há 20 anos. Pode ser modernizado. Há um ganho de eficiência energética. Há lugar para que ele possa ser considerado aqui neste aviso. Portanto, o objetivo não é instalar só painéis fotovoltaicos, não é instalar só baterias, não é instalar só sistemas de gestão energética, é isto tudo, mais todas as camadas de consumo energético que existem dentro do edifício que possam ser alterados por tecnologia diferente ou mais eficiente. O que é que está claramente fora disto? São todos os equipamentos e todas as tecnologias que consumam energia a partir de fontes de petróleo. Exatamente. Estes estão tacitamente excluídos. Sim, até no próprio aviso existe uma clara diferenciação entre intervenções que sejam em edifícios e intervenções que não sejam em edifícios. Portanto, como dizia o João, as intervenções em edifícios são elegíveis com o investimento na totalidade e têm vários tipos de intervenção, desde, portanto, substituição de coberturas, fachadas, que tenham, portanto, uma componente de eficiência energética superior e que permitam uma redução da energia primária em pelo menos 20%, e por isso é que também é muito importante a questão da realização de um certificado energético ex ante, ou seja, antes de fazermos a operação, e de uma auditoria energética, porque é aí que vamos documentar, no fundo, as medidas de eficiência energética que vamos tomar e quais é que serão portanto, os indicadores, quais é que serão os objetivos dessas mesmas medidas e qual é que será a redução que iremos obter. A seguir teremos então a fase esses elementos serão muito importantes para a candidatura, como é óbvio. A seguir teremos a fase de implementação do projeto durante 24 meses e depois no final será realizada uma auditoria energética final que vai documentar em que medida é que os objetivos pré-estabelecidos foram atingidos ou não, e também será realizado, no caso dos edifícios, um certificado energético final. O objetivo será que o edifício passe para uma classe energética superior. Depois, nas intervenções que não sejam em edifícios, como disse o João, temos a questão das otimizações que se podem fazer em motores, turbinas, substituição ou alteração de fornos, operações para recuperação de calor e frio, e também temos a possibilidade de substituir equipamentos. Mas nesse domínio da substituição dos equipamentos, a lógica da elegibilidade já não é o total do investimento, mas é um sobrecusto, e essa palavra aqui quer dizer que é um diferencial entre o custo de um equipamento mais eficiente e uma alternativa menos eficiente. Ou seja, se nós quisermos adquirir um equipamento de corte laser, temos que verificar qual é que seria a alternativa mais eficiente, que poderá custar
300 mil euros, a menos eficiente, que pode custar 100 ou 200, e só o diferencial do custo é que será relevante, que é o tal sobrecusto para a elegibilidade. E isso é uma questão também importante de ter em conta, e por isso é que eu digo que para investimento produtivo existem outras linhas de apoio que fazem mais sentido. Que podem ser cumulativas. Ou seja, também há aqui uma perspectiva que tipicamente não é usada. Qual é que é o racional? Nós podemos olhar para os quadros comunitários e tentar, de alguma forma, enquadrar nos quadros comunitários aquilo que nós precisamos de fazer como investimento nos nossos negócios. Ou podemos fazer isto ao contrário. Nós podemos olhar para os quadros comunitários e ver aquilo que eles disponibilizam naquele momento para os nossos negócios. Tentar forçar a inclusão de investimentos em determinados avisos pode ser uma estratégia pouco interessante. Aquilo que nós aconselhamos, e nós não somos parte interessada nesta matéria, portanto digo isto à vontade, é vocês, enquanto empresários, enquanto gestores, enquanto decisores, é terem um plano estratégico daquilo que são os investimentos até uma meta, por exemplo, 2030, e calendarizar por ordem de importância aquilo que querem fazer e perceber nos avisos, até de forma histórica, olhando para os avisos anteriores, perceber quais é que são as exigências. Porque a nossa experiência diz-nos que há aqui algum grau de repetição. E nós vemos que é uma queixa recorrente do mercado. Um decisor de um negócio tipicamente está mal preparado para, quando o aviso abre, ter as condições reunidas para conseguir realizar a candidatura. Há problemas que se resolvem atirando dinheiro para a fogueira. Não? Nós pagamos mais, aceleramos o processo, o problema resolve-se. Há outros, contudo, que têm a ver com o uso de recursos humanos, com técnicos especializados, em que é muito difícil de resolver. A auditoria energética exige, por exemplo, a presença de um perito qualificado de nível 2. A pool de peritos qualificados de nível 2 em Portugal é muito baixa, muito pequena. E são técnicos que tradicionalmente estão demasiadamente ocupados durante o resto do ano. Em momentos de abertura de avisos, estes técnicos têm um nível de solicitação que dispara. Nós devemos então fazer as auditorias energéticas quando o aviso abrir, ou ter a auditoria energética pré-preparada para, quando o aviso abrir, nós estamos em condições de a submeter? Eu sou da opinião que devemos fazer antes. E depois os empresários dizem: isto é um cenário real, é uma conversa de 2 de manhã que estávamos a ter no carro. Mas eu vou pagar esse custo, e se o aviso não é, ou se a operação não é aceita, não é aprovada? Bem, a auditoria energética, se bem feita, pelo menos as nossas são, mal seria se eu dissesse o contrário, a auditoria energética é um roadmap energético, é um documento a sério, é um documento que faz um enquadramento da situação atual da empresa em todas as áreas onde a energia é um fator importante, pesa naquele momento, é quase como se fosse uma fotografia fidedigna daquilo que é a realidade energética do edifício, e projeta para o futuro aquilo que vai ser, aquilo que vai acontecer com o edifício, e aponta as medidas de melhoria. Isto, para ser feito, e para ser bem feito, exige tempo. Não é possível acelerar este processo, porque ele carece de tempo. E também existe uma área que é fundamental, que os empresários tenham cada vez mais consciência. Nós encontramos muitas situações em que o licenciamento industrial das unidades, e já se consegue ver alguns sorrisos na plateia, não está regularizado. E hoje, cada vez mais, isso é um grande obstáculo para a realização dos projetos financiados. Portanto, isso é sempre um alerta e algo que nós verificamos à partida, e solicitamos, de facto, que os empresários tenham consciência que hoje, mais do que tudo, é necessário ter esse cuidado. Sabemos que por vezes é um processo moroso, agora está um pouco mais simplificado, mas é algo que nós temos que garantir que temos conforme, porque quando vamos fazer uma candidatura, ou se não temos um pedido em curso,
estamos, no fundo, a garantir que temos a nossa situação regularizada e depois vai haver um momento no tempo em que é necessário validar essa situação. E isso pode fazer com que um projeto caia. Portanto, uma candidatura até pode ser aprovada. Por vezes, no processo de aprovação das candidaturas, isso já é uma questão validada. Mas o licenciamento industrial é algo que não deve ser descurado. Também deixar um alerta para este sistema de incentivos de eficiência energética e para os outros todos. Quando há intervenções realizadas em edifícios, nós temos que ter um documento por parte da Câmara a dar-nos, por um lado, ou temos que ter um processo de licenciamento se for necessário, ou se não for necessário, temos que ter um documento que nos dispense de ter esse processo. Ou seja, nós temos que obter um documento por parte da Câmara para nos garantir que ou as obras não necessitam de ser licenciadas, ou no caso de haver uma operação que careça de licenciamento, temos que ter, em muitos casos, o projeto de arquitetura aprovado. Em outros casos, ainda temos que ter a comunicação prévia, já num processo muito adiantado, que já exige até que as especialidades também já estejam aprovadas. Portanto, neste domínio da eficiência energética, normalmente, quando há uma substituição de telhados ou de fachadas, não é necessário haver um projeto de arquitetura, mas poderá eventualmente ser. Tipicamente, os municípios, até de uma forma administrativa, fazem a emissão de um documento que desonera o proprietário do edifício e diz basicamente que a intervenção que se vai realizar é de escassa relevância arquitetónica. É uma frase. O município diz: a intervenção a realizar é de escassa relevância arquitetónica. Está feito. E pronto, este aviso tem, portanto, essas prerrogativas. Portanto, temos aqui um mínimo de investimento de 400 mil euros, temos que fazer a realização da auditoria energética e, eventualmente, do certificado antes e após. Isto também são despesas que são elegíveis para efeitos da candidatura. Depois, nas demais obrigações, temos que cumprir, portanto, basicamente todas as prerrogativas em termos de rácios de autonomia financeira, ter uma situação regularizada perante a Segurança Social e a AT, portanto, mas isso são transversais a qualquer candidatura. Claro. Há pouco o João falou acerca da oportunidade para as empresas acerca da integração de soluções de energia renovável com estes apoios, que realmente podem alavancar aqui as empresas com um futuro mais eficiente e mais sustentável. Se calhar, talvez fizesse sentido falarmos aqui um bocadinho também da alteração do paradigma de financiamento para estas tecnologias verdes e a entrada do regime de complementaridade. Ok. Muito bem, então vamos lá ver se eu consigo dar aqui algum suporte a isso com uma linguagem bastante simples e entendível. Antes de mais, e completamente contrário a tudo aquilo que estou aqui, ao motivo que aqui nos trouxe, que foi falar do aviso de descarbonização. Assim vocês tenham possibilidade, eu diria que todo e qualquer investimento que possam fazer em matéria de sustentabilidade e eficiência energética tem um payback muito elevado. Será dos investimentos que é possível realizar nas empresas que melhor payback tem. Nós passamos a vida a fazer dimensionamentos e estudos de implementação de fotovoltaico, de sistemas de gestão energética, de baterias, de casas renováveis, enfim, de tudo, bombas de calor, tudo aquilo que seja relativo à eficiência energética, e vemos que temos paybacks na ordem dos 3, 4 anos, 5 anos, em alguns casos nos piores cenários, mas diria que oscila entre os 3 e 5 anos. 3 a 5 anos de retorno sobre um investimento é bom em qualquer parte do mundo. Tudo aquilo que nós estamos a falar aqui, que é elegível, ele é bom mesmo sem apoios comunitários. E, de alguma forma, uma vez mais em sentido contrário àquilo que nos trouxe cá, acho que nós, enquanto país, bloco económico, temos que nos ir preparando para aquilo que é o phase-off dos apoios comunitários. Nós estamos a chegar ao final
da década. Com o final da década, vamos assistir ao final do quadro comunitário e começamos a ver alguns movimentos nas entidades de gestão de fundos a ganharem relevância e outros a perderem relevância. E isto é um sinal para todos nós. Que sinal é este? Quando eu há bocado dizia que devíamos ter um planeamento estratégico dos investimentos que queremos fazer até 2030, levem isto a sério. Porque em alguns casos pode ser mesmo a última oportunidade que nós temos para conseguir fazer estes investimentos com uma subvenção europeia. Eu, pessoalmente, acredito que vamos assistir aqui a um movimento de transição em que vamos deixar paulatinamente de ter projetos confinanciados a fundo perdido e vamos passar a ter modelos de financiamento à economia baseado em empréstimos. E estes empréstimos terão aqui uma componente de garantia mutualizada, uma parte nacional, outra parte europeia, terão alguns benefícios no custo da operação, mas será sempre operacionalizado. Tenho quase, se tivesse que apostar dinheiro, diria que seria o Banco de Fomento para fazer a instrumentalização macro e depois a operação será feita ao nível do terreno pela banca comercial tradicional. Mas acho que estamos aqui num momento de transição. Portanto, se têm investimentos, têm necessidades para fazer, este é o momento de pensarem aqui a sério no tema. Não deixem para 2027. Sim. Ok. Então, Eu só ia complementar a dizer que, portanto, as subvenções, já vemos algumas restrições, por exemplo, na área dos edifícios, em alguns dos avisos, e esta até é uma vantagem do descarbonização, porque não tem, no fundo, um rácio entre investimento em edifício e em investimento produtivo, não tem um rácio mínimo de 35%, como, por exemplo, a inovação produtiva, mas no futuro vemos que a área da inovação, como a Europa está ainda muito atrasada e tem muito menos investimento em ID do que os Estados Unidos e a China, pensamos que vai ser uma área em que vai continuar a haver bastante financiamento europeu, mas a área mais de investimento na área da produção e edificado provavelmente vai começar a ter um declínio. Eu também gostaria de dizer que a área geográfica de aplicação do aviso é para, no regime geral, para todo o país, menos para a área de Lisboa. E a localização da operação é onde está o estabelecimento localizado. Portanto, não tem a ver com a sede da empresa, é onde exatamente o estabelecimento está localizado. Eu sobre a complementaridade, e até porque acho que não terminei de responder à pergunta da Catarina, nós vimos no passado, e esta descarbonização é muito esse exemplo, o programa é focado na descarbonização. E nós habituámos-nos a perceber que havia determinados avisos que estavam desenhados para a aplicação de solar fotovoltaico. Era o principal ponto de interesse. Solar fotovoltaico, baterias, solar fotovoltaico, baterias. Aquilo que estamos a assistir hoje é que o solar fotovoltaico começa a ser complementar. Ou seja, é uma medida que vai majorar, que vai permitir que a candidatura tenha um melhor score, uma melhor pontuação, mas não é necessariamente o foco. Eu penso que era isso que querias dizer com complementaridade, Catarina. Agora, aqui um bocadinho off-topic. Um bocadinho ou um bocadão, se quiserem, off-topic. Também achamos que do ponto de vista macro, daquilo que é a estratégia da Comunidade Europeia, nós hoje percebemos que há aqui outras fontes de aceleração à economia que não é necessariamente o Green Deal. Nós temos do lado da defesa um programa que se chama SAFE, que tem 150 mil milhões. É uma oportunidade que todos aqueles que tiverem a oportunidade devem explorar. É dinheiro semelhante em termos de valor e volume àquilo que foi o PRR. E estas duas áreas, por um lado sustentabilidade e por outro lado defesa, elas não são antagónicas, elas são, uma vez mais, complementares. Ou seja, podemos pensar em estratégias de industrialização, desenvolvimento de produtos e serviços, que
tenham cabimento nesta área da defesa e, ao mesmo tempo, que permitam às empresas percorrer o caminho da sustentabilidade. Uma coisa não é contrária à outra. Não pensem em consumir gás, óleo e gás pelo meio, ok? Tirando isso. Há pouco o Gustavo falou aqui na inovação produtiva e ID. Se calhar também fazia sentido explorarmos um bocadinho esses avisos para darmos aqui a conhecer à nossa plateia. Eu só ia terminar aqui, em termos de eficiência energética, dizer que os investimentos que estão preconizados têm taxas de incentivo diferenciadas, na medida em que se encaixem em vários artigos do RGIC, mas em termos médios, a nossa expectativa... O que é o RGIC? É um sistema que nós temos aqui a nível europeu, penso que não vale a pena muito explorarmos, porque pronto, é um sistema bastante complexo. Há aqui vários. O artigo 36 fala sobre a proteção do ambiente, o 38 eficiência energética nos processos produtivos, 38A eficiência energética em edifícios. O mais importante é perceber, nós temos um plano de investimentos, esses investimentos vão ser enquadrados nesses artigos, cada um dos artigos tem uma taxa de financiamento diferente. Em termos médios, a nossa expectativa é que se consiga pelo menos 45% de incentivo a fundo perdido para as grandes empresas, 55% para as médias e 65% para as pequenas e micros. E porquê que não é os 85% por onde apontamos? O 85% é a taxa máxima só para investimentos muito específicos e em casos muito específicos. Portanto, nós vemos muitas vezes, no fundo, não lhe quero chamar publicidade enganosa, mas por vezes aponta-se para taxas de 100%, de 85% e verificamos que depois, na realidade, o investimento... 85% é uma possibilidade aqui, se pontuarem em todas as áreas, é possível chegar a 85%. Sim, mas tem que ser investimentos muito, muito específicos. Portanto, a nossa expectativa é ter nas pequenas e microempresas 65%, no máximo 75%. Okay. Não vemos isso. Pelo perfil de investimentos que temos visto no passado, é isso que vai acontecer. Okay. Depois, também só dizer que, portanto, temos a fase 1 de candidaturas, como já tinha dito, até ao dia 27/2, que para quem ainda não tenha realizado algum trabalho inicial, será já muito difícil de conseguir realizar as auditorias e o certificado ex-ante até essa data. Ainda é possível, mas será de difícil realização. Mas agora temos uma segunda fase até ao dia 29 de maio e para aí fará mais sentido estar a trabalhar. Continua, Catarina. Então aqui o aviso da descarbonização. Então passamos aqui para a inovação produtiva e ID. Gustavo, acha que falar do ID, eu não sei qual é que é o tipo de comunicação que nós temos, ou que vocês têm sobre o ID. Eu acho que é o parente pobre dos incentivos. Nós, enquanto organização e trabalhando muito com a indústria, verificamos que os investimentos típicos dos empresários é mais na capacidade produtiva, na modernização das infraestruturas tecnológicas e produtivas. E nós fazemos sempre um desafio, como já vimos a trabalhar desde 2011 com universidades e centros tecnológicos na área da inovação, de desafiá-los para definirem uma estratégia na área da inovação. E isto, muitas vezes, os primeiros passos será a nossa identificação de um parceiro, uma universidade ou um centro tecnológico, que seja da área de competência em que a empresa atua, fazermos um brainstorming inicial e depois definimos um roadmap para um projeto de investimento. Existem vários tipos de projetos na área do ID, desde projetos individuais, copromoção, agora também temos os STEPs. Portanto, é uma área que, de facto, já muitas empresas estão a começar a experimentar e faz todo sentido, porque a área da inovação é uma área de criação de valor acrescentado que abre outro tipo de portas para as empresas, até pensando no médio e longo prazo e numa possível até futura transação
da empresa, porque as empresas não vivem para sempre e assim como há estratégias de início e de crescimento, também por vezes tem que haver estratégias de exit do negócio, não é? Deixa-me dizer aqui de uma forma mais espartana. Muitos de nós temos processos de investigação e desenvolvimento internos e não lhe estamos a chamar isso. Porque investigação e desenvolvimento, quando se pensa, não é? Nós tradicionalmente refugiamos-nos no acrónimo e achamos que é sempre uma coisa complicada, e para grandes empresas e para empresas que estejam no litoral, junto a outras grandes empresas. Não é verdade. A inovação não é só a inovação de produto, é a inovação social, é a inovação de projeto, é a inovação de processo, é a inovação... Eu tenho a certeza que muitos de vocês têm processos de inovação que não lhes estão a chamar inovação. É o vosso dia-a-dia, é uma terça-feira. Melhorar a comunicação e ter uma estratégia de comunicação é inovação. Melhorar um processo, ou desenhar um processo, as coisas acontecem de forma mais ou menos orgânica. Porquê? Alguém disse que é assim, sempre foi feito assim. Okay. Descrever este processo e encontrar zonas de melhoria é inovação de processo. Não olhem para a inovação como se fosse algo que esteja apenas disponível a grandes empresas e encostadas ao litoral e em clusters. Não. Inovação é para empresas reais e para empresários reais. Se não estamos a investir nas nossas empresas é porque as nossas empresas estão a morrer. Convençam-se disso. Só há 2 momentos nas empresas. Ou estamos a investir e a inovar, ou estamos estabilizados em direção à morte. Portanto, inovação é, quanto a mim, para ser levado muito a sério e para ser colocado na ordem do dia. Imediatamente a seguir a todas as outras importâncias que existem nas nossas empresas, é importante continuar a recrutar, é importante continuar a formar os nossos funcionários, é importante continuar a ganhar mercado, é importante continuar a ter produtos e soluções que nos permitam manter-nos na liderança em cada uma das nossas áreas ou em cada uma das nossas geografias, mas a inovação é absolutamente fundamental e crucial. E se nós percebermos aquilo que, em termos macro, separa a produtividade de Portugal e das empresas portuguesas com outras latitudes, tem precisamente a ver com a capacidade que outras latitudes têm de vender o seu produto. E isso consegue-se através da inovação. Certo. Há pouco o João falou acerca da importância das empresas estarem pré-preparadas para a abertura dos avisos, que nos pode levar aqui a outro tópico, que, na sua opinião, convém mais adequar o projeto ao aviso ou adequar o aviso ao projeto? Não, eu aqui, se me permites roubar a palavra, nós, desde sempre que temos vindo a trabalhar com empresas, alertamos para o seguinte: quando se vai definir um plano de investimento, tem que ser um plano de investimento para ter um retorno num período de tempo, para ter um payback. Portanto, não faz sentido nós fazermos um plano de investimento para não ter um retorno. Os incentivos só ajudam a acelerar, no fundo, o payback do investimento. Mas nós temos que estar a investir com uma estratégia ganhadora para gerar um cash flow positivo. Portanto, não vale a pena fazer um plano de investimentos num setor que esteja em declínio se nós não tivermos uma estratégia para dar a volta ao negócio, não é? Portanto, vamos fazer projetos que sejam ganhadores, que tenham um retorno sem os incentivos. Se tivermos, portanto, a componente do incentivo, vamos conseguir que o retorno do investimento seja mais rápido. Concordo. E também foi um tema desta semana. Curiosamente, estávamos os dois na mesma sala e dizia-nos um responsável pela direção de inovação da empresa que antigamente, naquela empresa que é um grande grupo económico português, se fazia exatamente o contrário. Ou seja, candidatava-se a tudo o que mexesse, há um aviso aberto, vamos candidatar-nos. Para quê? Logo se vê. O que é importante é que a gente faça candidato e depois logo haveremos de ver o que é que daí resulta. O objetivo, claro, daquela empresa, mas eu diria que muitas, era efetivamente fazer o aviso pelo aviso, a candidatura pela candidatura. Ser aprovada e depois fazer o investimento. Qual é que é o resultado prático e pragmático disto? Ou, chegando ao final e tem que se fazer o encerramento, corre sérios riscos de ter que devolver o dinheiro. Problema número 1. Problema número 2.
aquilo não teve o efeito minimamente próximo daquilo que era desejável para o qual o aviso foi desenhado. E assistimos, também há dados que refletem isso, que algumas empresas se tornam menos eficientes depois de receber apoios do que antes, porque o dinheiro também pode trazer aqui uma camada de, vamos chamar simpaticamente, sorna. Ou seja, temos dinheiro, aliviamos a pressão, descansamos, porque temos aqui uma fonte de financiamento para a nossa empresa que tradicionalmente não temos. E isto relaxa-nos. Só que isto vem com uma fatura. A fatura chega normalmente 2 ou 3 anos depois. Ok? O caminho certo é aquele que o Gustavo referiu. Concordo plenamente. E tem sido aquele que a maioria dos empresários tem seguido. Não sei se sou tão positivo assim, mas ok. Pronto, então neste caso, começar a investir antes de receber o apoio, só quando adequamos o aviso ao projeto. É um terreno pantanoso. Cuidado aí, há aí uma questão importante que é, existe, e o Gustavo poderá falar com mais propriedade disto do que eu não sou especialista em fundos comunitários, existem avisos onde a despesa antes da submissão da candidatura é elegível. E existem muitos avisos onde assim não é. Conselho. Eu posso complementar. Quase todos os avisos não permitem que haja investimentos antes da realização da candidatura. Por vezes podem-se fazer estudos. Há estudos prévios, projetos de arquitetura, diagnósticos energéticos, como é este o caso. Os RPAs? Sim, o RPA é uma outra figura. O RPA é uma figura que vem, se calhar, tentar colmatar um problema que nós temos no nosso sistema de incentivos, que é funcionarmos com avisos de candidatura e não termos os avisos abertos em permanência. Se os avisos estivessem abertos em permanência, às vezes cria-se um hiato de 1 ano entre dois avisos. Este é um caso concreto disso mesmo? Sim, e depois é que se cria então o RPA, que é um mecanismo que permite às empresas, enquanto o aviso, no fundo é um pré-aviso ou um pré-projeto, enquanto não abre o aviso definitivo, pode-se fazer investimento que depois será transportado para o aviso final, se eventualmente for aprovado, não é? Não garante a aprovação. Mas é algo que eu preferia que os avisos estivessem abertos a todo momento. Era bom penso para todos os stakeholders, para as empresas, para os empresários principalmente, porque depois criam-se aqui grandes alvalanches de trabalho, não é? Portanto, cria-se um aviso que tem um período temporal de 2 meses, estamos todos aqui a correr, a trabalhar para estes 2 meses, depois fecha, depois estamos à espera mais meio ano. Pronto, isso cria, eu penso que cria em toda a cadeia, até na própria análise dos fundos, cria aqui umas avalanches de trabalho que seriam eventualmente desnecessárias, e no passado já funcionou de outra forma e penso que funcionou bastante melhor do que agora. Então, nesse sentido, o que aconselham é submeter a candidatura, esperar a sua aprovação e só depois fazer o investimento. O Gustavo poderá pensar diferente de mim, mas eu aqui tenho uma opinião bastante pragmática. Eu sou completamente agnóstico às fontes de dinheiro. Ou seja, se o investimento faz sentido, ele faz sentido pelo investimento, não é pela fonte do dinheiro. Eu nunca deixei de fazer nenhum investimento na minha empresa ou na minha vida pessoal dependendo da fonte do dinheiro. Desculpem, estou um pouco borrifando para se o dinheiro vem do banco, de um fundo de investimento, da Comunidade Europeia, capitais próprios ou da herança da tia. É indiferente, dinheiro é dinheiro. As coisas fazem sentido no momento em que há racional económico nas nossas empresas. Investir em solar fotovoltaico, investir em baterias, investir em armazenamento de água, em eficiência hídrica, em resiliência energética, faz sentido quando há fundos comunitários? Não sei. Se vocês quiserem ter um negócio que está dependente da existência de água, ok, muito bem, boa sorte. Se quiserem ter um negócio, quando falha a energia da rede, o negócio não funciona, ok, boa sorte, façam isso. O meu conselho é este. Olhem para a vossa realidade da empresa e percebam onde é que estão as zonas críticas. E pensem, se faltar a energia na minha empresa, o meu processo para. Ok,
Parar 8 horas é grave? Se calhar é severo, mas sobrevivemos. Se parar uma semana, eu tenho condições para regressar ao mercado, eu consigo sobreviver? Nós, hoje, felizmente, a tecnologia resolveu grande parte dos problemas que nós tínhamos há uma década atrás. Temos mesmo que estar à espera de subsídios da Comunidade Europeia ou de outro tipo de benesses? É o nosso negócio. Ninguém percebe mais do nosso negócio do que nós. Não é um burocrata em Bruxelas que define um quadro de um apoio comunitário que está mais capacitado para perceber qual é que é a dor e qual é que é a exposição ao risco de uma empresa em Penamacora. Portanto, se calhar, contrariamente àquilo que tu vais dizer, para mim, o investimento faz sentido quando faz sentido economicamente para a empresa. Sim, com ou sem apoio. Aliás, eu já tinha referido isso. Portanto, as empresas e os empresários vivem o seu dia-a-dia, têm os seus projetos de investimento e não podem estar condicionados pelas aberturas ou pelos fechos dos avisos. Quando é possível compatibilizar, até porque uma estratégia de investimento é uma estratégia de médio e longo prazo, não é? Nós vamos pensar naquilo que vamos fazer nos próximos 2 anos e há sempre formas de compatibilizar, mas há casos em que é necessário comprar uma máquina hoje e não está nenhum aviso aberto, nem não há nenhuma forma de obter esse tipo de apoio e não vamos estar à espera que os avisos abram para isso. Fomos falando então um bocadinho aqui acerca da descarbonização, inovação produtiva e ID. Que outros tipos de incentivos existem? Talvez fazer aqui a distinção entre incentivos financeiros e incentivos fiscais? Sim, também existe, portanto, nós também trabalhamos muito na área dos incentivos fiscais e por isso é que a área da inovação também é uma área muito interessante, porque existem incentivos fiscais muito interessantes, nomeadamente o CIFID, que neste momento, este ano apenas tem a questão do CIFID direto, mas no passado qualquer empresa podia fazer um investimento de ID através da compra de um fundo, mas de qualquer das formas continua a ser muito interessante. Portanto, a inovação, para além de ser um motor de criação de valor acrescentado e de diferenciação, também tem alguns benefícios financeiros e algumas subvenções também a nível fiscal que ajudam muito a reduzir a fatura dos impostos. E em Portugal não é muito pequena, não é? E também quando fazemos investimentos, mesmo até produtivos, existe uma possibilidade de complementar um eventual subsídio financeiro com uma componente fiscal através do REFAI, por exemplo. Portanto, existem algumas empresas que não têm conhecimento dessa área, mas é uma área que, mesmo às vezes quando há investimentos que não recorram a incentivos económico-financeiros, também temos a possibilidade de ter este incentivo fiscal. Tem que ser algo que seja bem preparado, tem que se fazer um dossiê, portanto não devemos entrar neste tipo de incentivos assim de ânimo muito leve, porque a administração fiscal depois faz verificações, faz auditorias e é preciso ter um dossiê que explique o racional, é preciso alguns critérios de criação de líquida de postos de trabalho que têm que ser respeitados e, portanto, convém estarmos preparados para que uma possível auditoria fiscal no futuro, mas de qualquer das formas é uma excelente maneira de obtermos também uma vantagem no nível fiscal. João, tem alguma coisa a acrescentar a este assunto? Não, acho que o Gustavo sintetizou bem, mas talvez, permite-me o seguinte, pegando na linha de raciocínio que eu estava a seguir há pouco. Ou seja, se nós não tivermos a capacidade de incluir os nossos investimentos num determinado aviso à cabeça, temos sempre a possibilidade, através das ferramentas que o Gustavo acaba de referir, de lhe dar algum enquadramento e ter aqui alguma majoração em cima daquilo que é o real valor que estes investimentos vão acrescentar ao nosso negócio. Temos depois também aqui a camada do tratamento fiscal sobre esses mesmos investimentos. O ganho não é direto. Deixa-me dar um caso prático, um exemplo prático. Um empresário consome, vamos falar aqui de um restaurante, e tem um consumo de energia de 1.000 euros mês. E faz um investimento de 10.000 euros em solar fotovoltaico.
Quais é que são os benefícios? Uma coisinha muito pequenina. Ganhos imediatos. Aí, 30 a 35% do consumo energético deixa de estar na rede e passa a estar no solar fotovoltaico. Portanto, reduz a sua despesa fixa, mensal, com um fornecedor externo, que é o fornecedor de energia, em 30%. Portanto, ganha liquidez na tesouraria. Segundo, tem a capacidade de fazer o encontro do IVA do investimento que realizou. Portanto, 10 mil euros, à partida terão 2.300 euros de IVA. E depois, no final, tem ainda a capacidade de, em sede de despesa, de inscrever esta rúbrica como o investimento realizado. Se colocarmos aqui investimentos na área da investigação e desenvolvimento, tem esta camada que o Gustavo falava, que é um outro patamar de tratamento fiscal. Por isso, o aviso e o subsídio ao investimento é absolutamente fundamental e crucial? Talvez não. Talvez possamos olhar aqui para outras ferramentas de benefícios colaterais e que servem muito bem o propósito. E a temática dos incentivos fiscais é muito desconhecida das empresas ainda. Existem ainda muitas empresas que desconhecem as vantagens e também é até uma forma de reduzir a economia paralela, porque por vezes há formas legais de reduzirmos as nossas faturas de impostos. Porque é que devemos de estar a optar por outras situações? Porque a taxa efetiva nós apontamos muito, e agora vou-me tirar aqui um bocadinho para fora de pé. A taxa nominal de IRC e a taxa efetiva é enorme, é muito diferente. Isto quer dizer o quê? Que a grande maioria das empresas que têm impacto real em sede de IRC têm estratégias fiscais muito bem desenhadas. Porque 95%, este número, eu não sei se, confesso que não conheço exatamente a estatística, mas para simplificar vamos dizer que 10% das empresas paga 90% do IRC. Não sei os números ao certo, mas não devo estar a errar por muito. Significa que 10% das empresas têm uma estratégia fiscal apuradíssima. 90% das empresas não têm. E têm conversas com o contabilista no sentido de sou contabilista, eu não quero pagar IRC. Isto é uma estratégia suicida. Esta perspectiva de tratar a fiscalidade como ela deve e pode ser tratada, se calhar tem mais benefícios do que o custo e o tempo que ocupa a andar a trabalhar e martelar contabilidades para não se pagar IRC. Isto é uma forma muito quase brejeira de dizer aquilo que vai na cabeça de muita gente. Se é que isso acontece, não é? Catarina. Bom, penso que já atingimos aqui os objetivos que tínhamos para esta sessão. Já. Penso que sim, já percorremos aqui uma parte vários essencial que é para vários a nossa pontos. comunicação, ver se temos aqui Sim, perguntas. era isso. Antes de passarmos para a sessão de esclarecimentos, se queriam acrescentar alguma coisa ou se queriam deixar uma nota final. Eu não trouxe notas comigo. Eu penso que era importante passarmos para a sessão de perguntas. Temos perguntas também do online? Sim, temos aqui Sim. algumas perguntas, mas Então, se calhar damos primeiro à plateia. exatamente, à plateia, se têm alguma questão que gostassem de ver esclarecida, podem colocá-la agora, é o momento. Posso? Com certeza. Há pouco passou-se um bocadinho a passar relativamente à inovação produtiva perdão-me o seu nome. João. O João Gustavo, exato. O João falou da questão do ID, de Investigação e Desenvolvimento, ter um parceiro estratégico como uma universidade, um politécnico, um estabelecimento de ensino, basicamente, não é? Sim. Ou um centro tecnológico. Ou um centro Portanto, tecnológico. existem vários A inovação parceiros. produtiva também vem, o objetivo é o mesmo, é trazer valor acrescentado ao negócio, não é? Aos produtos, aos serviços que comercializamos e que fazemos. A inovação produtiva, a diferença entre um e outro é apenas esta questão de existir um parceiro. Ou a inovação produtiva vai mais além. Inovação é uma coisa, ideia é outra. Sim. Portanto, a inovação produtiva está mais direcionada para uma componente física. Os programas de ideias estão mais direcionados para uma componente mais intangível. Mas eles complementam-se, eles acabam por se complementar. Portanto, nós temos vários projetos em que
Por exemplo, numa empresa de moldes, poderá haver um investimento em nanotecnologia que seja necessário para que o racional do projeto de ID siga em frente. Portanto, é preciso fazer depois também um investimento. Mas o ID é muito mais um projeto baseado em pessoas. Mas podemos do que tentar construir propriamente a partir da sua área de atividade? Transporte de passageiros. Viva Monteiro, portanto. Ok. Projeto, vamos pensar aqui fora da caixa. Viva Monteiro, uma empresa local, transporte de passageiros, rodoviário, autocarros, minibus, opera no mercado nacional, internacional, serviço ocasional. Ok. Como é que se faz inovação numa empresa destas? Há várias formas. Uso de biocombustíveis. Foi abordado. Otimização de rotas. Sim, essa parte é importante. Eficiência Mas também com a mecânica. IA, sim, também. Mas muita a IA pode-nos, eu tenho andado a explorar essa parte, pode-nos muito ajudar na automatização de processos, informatização aqui de uma série de questões e de indicadores que conseguimos ter muito mais on time do que teríamos. Sim, inovações na área do marketing também. Sim, na área do marketing. Porque é bastante ingrato. Vocês estão, a partir do sabugal, a concorrer num setor altamente concorrencial. É que a seguir à aviação, hoje em dia, o transporte de passageiros em autocarro tem um mecanismo de formação de preço que obedece a lógicas que há 10 anos atrás eram surreais. Nós não nos conhecemos, mas eu andei muitos anos no autocarro de Viva Monteiro. E, portanto, se quando eu era utente dos autocarros de Viva Monteiro, alguém me dissesse que íamos estar a concorrer, que a Viva Monteiro ia estar a concorrer com os maiores operadores como Transdev, Flixbus e coisas do género, e pá, estes gajos são malucos. Mas a verdade é que podem ser parceiros também. Exatamente. Era precisamente aí que eu queria chegar. Eu acho que... É bom haver competição, mas também pode haver competição. Não é? Sim. Nós aprendemos com os grandes, é o que eu costumo dizer. Não somos os predadores, não somos os líderes na estratégia, mas vamos aprendendo com o que eles fazem, não é? Olhamos para eles e tentamos replicar à nossa dimensão algumas estratégias, não todas, não é? Porque esses colossos têm uma capacidade financeira que o Monteiro não tem. Por exemplo, a Flixbus tem um fundo de investimento por trás. Mas eles fazem uma coisa maravilhosa por vocês. É que eles formam um mercado. É verdade. Eles levam a pedagogia, alteram os padrões de consumo e isto é algo que empresas como as nossas, perdoe uma comparação, vocês são muito mais antigos e muito maiores do que nós, mas que nós tipicamente não temos. Eu tradicionalmente para isso, eu diria, e agora aqui um bocadinho também off-topic, eu estou a ver ali o meu concorrente e amigo Nuno Mota, numa empresa local, a We Are Energy, em que dou maravilhosamente bem com ele e cooperamos sempre que possível. Isto faz a diferença no mercado real. A minha estratégia é cooperar o máximo possível com toda a gente. A nossa concorrência não são nossos concorrentes. São grande parte das vezes líderes, são aceleradores do nosso negócio. Nós tivemos a capacidade de nos colocar junto aos grandes do setor, vamos com eles. Independentemente se estamos no Sabugal, em Viseu ou em Sobral de Montagraço, é indiferente. E depois tem aqui todos os parceiros institucionais, que esses sim devem ser avaliados com algum cuidado, quem é que é o melhor parceiro académico para estar connosco. É a Universidade de Aveiro Interior? É a Universidade de Aveiro? É Trás-os-Montes? É de Minho? É o Centro Tecnológico do Calçado? A minha questão é o tempo, o prazo que uma instituição académica, às vezes... Não é compatível com o nosso tempo. Exatamente, é exatamente não, mas essa cada questão. vez mais... Mas isto é algo que nós não conseguimos ultrapassar. Eu sei. Ou seja, e o Gustavo não me deixará mentir, nós fizemos uma candidatura ao ID e uma das minhas frases, numa das reuniões com o centro, foi: a vossa velocidade não é compatível com a minha. Eu não passo 4 reuniões para apresentar um PowerPoint. As coisas têm que andar. Nós temos uma velocidade própria que é impelida pelas nossas necessidades e pelo mercado. Muitas vezes há aqui um desfazamento entre aquilo que é a nossa velocidade e a velocidade das instituições. Mas este gap dificilmente é ultrapassável. Portanto, o meu conselho é um bocado como os investimentos para os avisos. Nós temos de estar pré-preparados para quando o comboio passar nós entrarmos. E aí, se calhar, nós vamos ter que nos adaptar um bocadinho a eles e eles vão fazer também esse esforço, porque eles também são conhecedores disso. E eles sabem que isto é uma realidade factual. E eles também vão fazer aqui algum caminho de adaptação.
às nossas realidades. Sim, mas cada vez mais as universidades e os centros tecnológicos estão preparados para trabalhar com as empresas. Existem várias plataformas que compreendem melhor as necessidades dos empresários. Os próprios, por vezes, atores também têm empresas. Há várias spin-offs que saem das universidades e hoje em dia essa questão ainda existe, mas é cada vez menor e nós também temos que fazer parte deste ecossistema de inovação aberta para pôr os agentes a conversar, os empresários e os parceiros do sistema científico e tecnológico, porque é bom para todos. Uma grande parte do financiamento também do sistema científico e tecnológico também vem deste tipo de projetos. Portanto, isto é um win-win. Isto é muito importante para a fixação de mão de obra qualificada, senão depois Exatamente. esvaziamos. Uma nota positiva para o Monteiro. Se a Barraqueiro tenta comprar a TAP, não há limite para aquilo que a Viva Monteiro consegue fazer. É verdade. Obrigada. Mais alguma questão? Não? Não é preciso ter A vergonha. plateia estão todos envergonhados. Sim, Ainda vamos falar do aviso, não é? E a questão é, ainda vamos falar do aviso. O que é que pretende saber sobre o aviso especificamente? Ajuda-nos. Falamos do aviso, qual é o aviso que está em vigor? Há o aviso, sim. Nós, Vamos falar nele, não sei, eu estou a perguntar só. eu peço desculpa que não conseguimos, por limitações informáticas, fazer a projeção Quais os avisos? do slide. Não, o aviso é o... Se é só na parte industrial, se é na agricultura também, se é na... Sim, não, o aviso que temos aqui concretamente da descarbonização é o MPR 2026-01. Esse é o aviso, mas depois vamos passar a nossa apresentação com... Sei que se pode consultar diretamente. Sim, sim, é possível consultá-lo. Eu cá para falar sobre isso. Exatamente. A nossa função é, no fundo, dar mais um ênfase mais prático e algumas experiências E ensinarem-nos os caminhos, porque nós estamos Exatamente. muito longe da civilização. Aqui estamos no São Mas Paulo. nós também somos um país muito Portugal está pequeno. muito longe. Eu recuso-me- Se conhece Eu os recuso-me a ter essa narrativa, mas... Todos esses centros tecnológicos que vocês falaram, de universidades e tal, nós queremos... Olha, sobre não. qualquer coisa, sobre qualquer coisa, queremos... Nós no Sabugal temos aqui a meia hora. Alguém que mora na Amadora demora mais tempo a chegar ao técnico do que nós demoramos a chegar à Ok, Covilhã. teoricamente é assim. Isto é verdade, eu Nós faço vamos isto ao todos os cinema, dias. vamos aos espetáculos, vamos a todo lado, a meia hora ou uma hora de distância. Mas no fundo há uma barreira. Há uma barreira. É preciso a disponibilidade para estarmos lá, é preciso o tempo, é preciso tudo à volta disso. Todos esses constrangimentos. Mas pronto, isso, nós vivemos aqui, temos que suportar esse custo da interioridade que não está verdadeiramente calculado para toda a gente, não é? Nós Exatamente. temos enfim, essa majoração por causa da interioridade, mas depois traduzido em nada. Quando vocês falam, a parte das empresas, 10%, não chega a 10%, menos, são responsáveis pela maior parte do IRC. Ok, mas as outras 90% são centenas de milhares, não é? Elas não têm lucros, não têm resultados, não pagam nada. São empresas individuais, São unidades pequenas, familiares. são pequenas, mas agora pergunto, mas também têm direito a investir e a querer inovar. Com certeza, e são fundamentais. Criar e ter um incentivo. Mas esse caminho para chegar lá, esse trajeto para chegar a esse incentivo é muito difícil. Porque ninguém explica. Ou sai, mas fica com alguns. Não, existe um plano de avisos, Mas existe tudo. é perfeitamente Só que aqui transparente. alguns agricultores- No seu caso concreto, como é que nós o podemos ajudar? Nós estamos aqui hoje precisamente para fazer isso. Estou a ouvir-vos. Mas tem alguma questão específica que o ajude no seu negócio? Na agricultura, este O aviso... sistema de avisos da agricultura é o PEPAC. É um... Na vossa área. Nós trabalhamos fundamentalmente na área da indústria. Estão na inovação, estão agora na descarbonização, estão na eficiência energética, estão nessa área. O que é que nós podemos fazer? A agricultura, por exemplo. Exemplos práticos de medidas de melhoria? Queria dizer outro, turismo. Não, mas podemos pegar Turismo, na prática até da temos- agricultura. Na agricultura, quais são os investimentos macro que nós tradicionalmente temos ajudado, que implementamos ou ajudamos a implementar?
Muitas vezes nós apenas desenhamos a solução, depois a solução é implementada por outros. Ganhos com impacto real. Produção energética local. Eu não quero monopolizar aqui. Não, mas eu vou aproveitar para puxar aqui a brasa à minha sardinha. Vocês falaram num ponto que é a inovação. Vamos lá. Inovação e é transversal de tudo. Vou-lhe dar um exemplo muito prático que nós sentimos. A produção local de energia dispensa a existência de postos de transformação, por exemplo, ou de criação de ramais para levar energia até aos locais onde nós temos que fazer a bombagem. Fazer a instalação local de um sistema fotovoltaico. Paralelamente, trocar a bombagem, ou seja, o funcionamento da bomba por energia em corrente alterna por energia em corrente contínua, diretamente alimentada através do solar fotovoltaico. Baixa o custo e faz com que a operação seja muito mais eficiente. E depois ter aqui camadas adicionais, nomeadamente de geradores. Geradores a gasóleo, por exemplo. E isto vai um bocadinho contra aquilo que nós estamos a dizer. Mas depois temos aqui um problema. Grande parte das empresas agrícolas que trabalham com grupos a gasóleo para produzir energia, para alimentar as bombas, têm que ter uma pessoa que se desloca fisicamente até ao gerador para saber qual é que é o estado do gerador. A bateria tem tensão para arrancar, o gasóleo está lá, o gerador está de facto a funcionar e a rega está de facto a acontecer. O que é que nós estamos a fazer? Isto é inovação. É instalar telemetria real e com capacidade efetiva de se ligar ao grupo gerador, ao sistema de bombagem e em tempo real dizer ao agricultor quantos litros de água é que foram retirados, quantos é que estão na represa, se o gerador, quantos litros de gasóleo é que ele ainda tem, vai operar durante quantas horas, provocar arranques remotos, fazer paragens remotas. Tudo isto é inovação que ajuda. E em cima destas camadas, depois pode acrescentar outras que são tradicionalmente interessantes, nomeadamente a fertirrega, o controlo das condições químicas da terra, através das sondas ou de estações meteorológicas. A agricultura, eu diria que é uma das áreas onde há mais condição para ver inovação, por um simples motivo. O número de pessoas disponíveis para trabalhar na agricultura todos os anos baixa. Se nós não tivermos a capacidade de inovar e introduzir tecnologia, vamos ter um problema, porque nós comemos alimentos, não é? Portanto, é bom que na agricultura nós tenhamos a capacidade de inovar. Sim, aí a UTAD pode ser a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro um bom parceiro nessa área. Associado a isso, por exemplo, falou noutra questão que é geral, que é a questão dos trabalhadores. Não há trabalhadores aqui na agricultura. Não encontram trabalhadores. Se calhar tem que deixar para outros. o cavalheiro se calhar tem que deixar, perdoa aquilo que eu vou dizer, se calhar pode parecer demasiado descabido, mas se calhar temos que deixar de considerar isso um problema. Se calhar é uma característica, é assim, ponto. Não há trabalhadores, ponto. Se não há trabalhadores, temos que arranjar alternativas. Temos que mecanizar mais, automatizar mais e tem que ser. Se nós não conseguimos resolver um problema, lamento, mas temos que deixar de olhar para ele como um problema. Não conseguimos resolver, não é um problema. Existem apoios específicos para a zona do Estado Legal, por ser um território de baixa densidade, inovação produtiva. Esses concursos estão quase sempre abertos. Aliás, atualmente existe um concurso que está aberto, que encerra no dia 30 de março. Se tiver algum projeto que tenha em mente, nós teremos todo o interesse em ajudá-lo. Com certeza. Mas nós quem? Capex, a Embient, Rafael Mendes, é nosso colega. Daí estar a ver a terceiros para nos ajudarem. Mas o principal parceiro aqui vosso é a ADES. Nós estamos aqui a convite da ADES e somos nós e podiam estar aqui outros. Está sempre à espera de novos ADES, está sempre à espera de novos candidaturas. E eles são os vossos, Assim, mas eles são os vossos parceiros, porque no meu lugar poderia estar perfeitamente aqui o Nuno. Tudo o que eu faço, o Nuno tem ali capacidade para fazer e ele está cá todos os dias no seu galo. Em relação ao Gustavo, podia estar cá outro. Tenho todo o gosto em falar consigo agora a seguir e dou-lhe os meus contactos e estamos aqui para ajudar nos seus projetos. Eu agradeço isso, mas a questão é, nós estamos a falar com o público, várias atividades que estarão aqui representadas. E se calhar se olharmos, que eu não concordo muito convosco, porque o incentivo é muito importante para os investimentos. Aliás, uma candidatura só pode ser aceita se a candidatura a um incentivo só pode ser aceita se o investimento for o incentivo for absolutamente necessário para a realização desse investimento. Portanto, quer dizer que o incentivo está sempre associado ao investimento. E, portanto, claro, e as pessoas também podem não ter um capital suficiente para elas sozinhas, com o capital próprio, com o capital do banco,
terceiros conseguirem fazer o investimento em causa. Portanto, isso é tudo muito interessante, é tudo teórico, mas na prática temos há 10, nós telefonamos, já há alguma candidatura. Não, ainda não, vamos esperar. E estamos com vários anos já de Se calhar o com Dr. esses Jorge. PPRs, com essa história toda, e Mas se calhar o Dr. Jorge Esteves pode adicionar alguma explicação. Eu tenho aqui a dizer que nós estamos sempre porta aberta e Claro. dispostos a ajudar. se é que é, Agora, sempre que há avisos, seguireis para o efeito. claro, Agora, quando não há avisos, não somos nós que editamos esses avisos, nem que os temos que não podem inventar. digamos assim, não é? Então, se me permite. As nossas portas estão sempre abertas para o Sr. Francisco. Sim, claro, sempre. E há uma dúvida, tem o meu contacto. Eu, se calhar, então voltava àquilo que já disse atrás. Nós devemos ter, de alguma forma, mapeado aquilo que precisamos e queremos fazer para, quando a oportunidade surgir, conseguir enquadrá-la. Mas essa oportunidade não surge, repara, o Gal na ProRai, por exemplo, a ProRai. Quer dizer, A prova ainda não abriu ainda avisos. estamos no final do campeonato, quase. Já se Mas Mas eu não estou a dizer, quer dizer, teoricamente é muito interessante, Temos que mas aguardar. depois esprememos, não há avisos, está dentro tudo. Há 10, ainda não abriu, há não sei quantos. Mas no âmbito Mas é nacional. realidade. Mas no Em termos âmbito- de agricultura, Nós estamos existe em bastante Portugal, atraso. nós estamos em Portugal. Mas o facto de não haver programas específicos. Mas são as pequenas empresas, são as pequenas empresas, pequenos projetos, mas que temos necessidades que os outros têm, ou mais ainda. E depois cresce, não temos trabalhadores, não há ninguém, vamos ao mercado, não encontramos ninguém. Temos que contratar, enfim, espanhóis, ou até, agora que hoje está mesmo na moda, que são as empresas de trabalho temporário. É um mal necessário. Pagamos um valor fantástico, mas se queremos ter as coisas, se queremos ter os produtos, no caso da agricultura, os produtos agrícolas, e colocá-los no mercado, não é? Portanto, é isso. Essa é a nossa dificuldade. E não sei se vocês nos podem ajudar, porque isso dependerá dos... Nós viemos cá hoje a convite da A10, Claro. que teve a amabilidade de nos convidar e de organizar este evento, precisamente para isso. A nossa visão não é contrária à sua, ou seja, não é por localmente não existirem os programas específicos que vocês deixam de estar enquadráveis naquilo que são os programas abrangentes nacionais. E esses vão acontecendo. Mas nós não deixamos de manifestar o nosso desagrado. Não, para vocês. Mas isso não é para mim. Nós não. Mas às instituições. Não somos as vítimas certas. Vocês têm o vosso negócio. Aqui não tem muito trabalho, penso eu, mas do outro lado serão muito aqui. Por acaso temos alguns projetos na zona de Sabugal. Felizmente na sala estão pessoas que estão a fazer acontecer. Mas podiam ter mais. Podíamos, e agradecemos, estamos mais a para isso cá estamos. Podemos responder a alguma questão mais vossa, por favor? Agora só. Eu acho que no seguimento deste tema podíamos também fazer a diferenciação entre o que é que são os projetos do COPET, por exemplo, e das várias CCDRs, Norte 2030, Centro 2030, Lisboa 2030. Acho que era importante para também fazer esse esclarecimento aqui. Ok. Gustavo, se quiseres dar aí alguma luz. Portanto, nós temos uma forma de organização do território em Portugal, não é? E há pouco tinha falado no GAL, portanto, que será a estrutura mais pequena no fundo de distribuição Mais próximo. de incentivos e mais próximo. Depois temos a CIMS, que também tem um envelope financeiro para determinado nível de candidaturas, nomeadamente os SIBTs, por exemplo. Depois temos a CCDRs, que também fazem por região o controle, e depois temos um quadro mais global a nível nacional. Não é? É assim que está estruturada, como não temos regionalização, temos esta estrutura que penso que está bem pensada e é suficiente para chegar ao... De facto, tem razão, alguns incentivos, nomeadamente no setor da agricultura, sofreram um atraso muito significativo. A indústria tem tido sempre mais oportunidades, digamos, mas esperemos que agora, a breve trecho, também se operacionalizem mais incentivos na área da agricultura. Quando eu digo indústria, turismo é uma indústria também, não é? Portanto, tem sido... Agricultura. E há projetos que são aprovados,
Depois não são pagos, demoram muito tempo a ser pagos. Isso é outra loucura. Isso deve ser todo lado, deve ser em todo tipo de sentidos. Mas eu ainda queria fazer aqui, este senhor pôs esta questão do labirinto dos fundos. Nós queríamos estar perto, queríamos estar mais perto disso, por exemplo, da CCDRs, enfim, já temos que andar a procurar o que há e o que é que não há. Mas normalmente não há fundo para empresas. Deixa-me dizer uma coisa frontalmente, e até porque eu sou uma pessoa muito pragmática, e há alguns temas que me causam alguma urticária. Nós estamos a 100 km da costa. O interior é Madrid, não é o Sabugal. Deixemos, por favor, esta conversa do Calimero e não temos e não fazemos, porque isso... Mas estou fora o quê? Os meus pais moram em Sabugal. Eu venho ao Sabugal todos os fins de semana. Eu cresci aqui. Não estou a falar de cora. Eu sou aquele que realmente faz e mete os pés no terreno. Nós fazemos obra no Conselho de Sabugal. Temos clientes no Conselho de Sabugal. Tenho parceiros, amigos, familiares. Isto não é interior. Interior é Madrid. Por isso, as oportunidades estão aqui. Nós aqui, felizmente, temos ao abrigo dos vários fundos que estão disponíveis uma quantidade enorme de investimentos que se podem fazer que entroncam com a agricultura e com a sustentabilidade e com a floresta. O município do Sabugal, felizmente, tem aqui alguns empresários que estão a fazer coisas muito interessantes. Na área do turismo, temos um exemplo na sala de alguém que está a fazer isso. Na área da energia, na área da agricultura, na área da floresta. Não estar munido. Ou seja, eu estou aqui com este tom mais aceso precisamente para o despertar para... Não se deixe ficar refém dessa ideia que aqui as coisas não acontecem ou podem não acontecer. Não. Olha que é pelo contrário. Porque nós temos atributos e capacidades aqui no Sabugal que não estão disponíveis em mais lado nenhum. As aldeias históricas, as aldeias de xisto, a Serra da Malcata, a Beira Serra, está cá tudo. Eu sou uma das pessoas que estão aqui da sala e que gosto de pôr alfaiates. Gosto de contribuir para que as coisas estejam no mapa. Completamente esquecidos, por isso estamos esquecidos e temos que fazer alguma coisa. Mas nós estamos cá para os lembrar. Temos que transformar as dificuldades em oportunidades. Dizer que nós estamos nas mesmas condições, os que estão a 100 km na costa, para a noite. É verdade. Estamos melhor. Estamos melhor. Eu, quanto a mim, diria que estamos melhor e gostava de vos convencer a todos que estamos melhor. Catarina, temos algumas perguntas que possamos responder online? Aqui sim? Algumas questões. Esta aqui é um bocadinho off-topic, mas é muito atual e também faz sentido até tocarmos neste ponto. Face ao panorama atual que vivemos no país agora, faz sentido investir noutros sistemas de backup adicional para além das baterias? Epá, isso é uma conversa com espinhos, mas sim, eu gosto de coisas polémicas, portanto vamos lá. Sim. Ou seja, olhar só para o solar fotovoltaico e para as baterias como solução energética pode ser uma estratégia um bocadinho curta. Isto porquê? Cenário real. Nós estamos em fevereiro. Tivemos aqui 2 semanas de pluviosidade, como não houve registros históricos no último meio quarto século. O sistema solar fotovoltaico e a bateria, no caso de ausência de energia da rede prolongada, é uma solução curta, não funciona. Portanto, a nossa estratégia e o meu conselho que eu posso dar é avaliem, ou seja, pesem aquilo que é o vosso consumo energético horário, quais é que são os consumos que são críticos e tenham uma estratégia a 3 tempos. Solar fotovoltaico, baterias, rede pública e eu acrescentava aqui uma coisa que é bastante polémica, mas gerador. E depois ter um sistema de gestão e controlo que faça a priorização e a entrada em serviço de cada uma destas tecnologias. Grande parte das pessoas, e vou tentar falar um bocadinho mais rápido para não gastar muito o vosso tempo. Grande parte das pessoas, no dia 28 de março, não estou em erro, que houve o apagão, teve aqui uma surpresa desagradável. Que deram conta que tinham um solar fotovoltaico, mas não servia para nada. Inclusive, há alguns que tinham baterias. Vocês estão a ver o que é o desagrado de alguém que fez um investimento num sistema solar fotovoltaico e com baterias e mesmo assim não teve energia. Okay? É preciso perceber, a tecnologia existe, mas ela não está ou não foi aplicada em todo o lado da mesma forma. Se aquilo que pretendem é um sistema de resiliência energética, garantir que a vossa operação está a trabalhar de forma contínua, se calhar aquilo que tem que acontecer é contactarem uma empresa que realmente perceba da poda, que façam uma análise
muito bem feita e que desenhe uma solução para a implementação. Porque até, inclusive, o gerador pode ser curto. Nós temos casos de aplicações práticas em que tivemos que adicionar aqui um quarto elemento, que é uma UPS. Basicamente, nós temos que garantir que, em caso de falha da rede, nós temos com entrada imediata, muito rápida, que é a UPS, que vai estar a fazer a análise e sabe que a energia da rede falhou e vai permitir dar tempo suficiente para os mecanismos auxiliares entram em funcionamento, porque o gerador não é rápido o suficiente para colmatar alguns processos. Eu acho que aqui não estamos a falar de nenhuma operação que seja crítica, mas se formos, por exemplo, para a indústria dos moldes, injeção plástica, que se houver uma interrupção na energia causa um prejuízo enorme e um problema enorme, o gerador não é suficientemente rápido. Depende do vosso processo. Nós também temos vindo a constatar, por parte da indústria, que, de facto, cada vez mais há uma procura por investir na continuidade das operações. Porquê? Porque não é só o apagão, é a instabilidade da rede elétrica. E a qualidade? Existem muitos conselhos, se calhar no Sabugal isso não acontece, Acontece. mas no norte Acontece. também acontece. Fins de linha. Mas no norte do país acontece muito em algumas localidades e as empresas procuram ter uma solução. Não é que consigam estar a continuar a trabalhar um dia se houver um apagão, mas pelo menos que consigam terminar as operações nos próximos 30 minutos para não terem problemas associados a defeitos, refugos, porque isso também se traduz em perdas muito graves e depois não conseguem recuperar esses valores. Vai haver reclamações para a redes e para as EDPs desta vida, mas depois não se consegue. Eu acrescentava mais uma camada aqui, que é, nós podemos ter energia, mas depois não tivermos comunicação de dados, grande parte dos equipamentos não vão funcionar. Uma vez mais, não vale a pena termos a conversa do Calimero, existem soluções tecnológicas. Neste momento, nós, na Ambient, quando a energia falha, não há um problema. Nós temos baterias, temos geradores, temos solar fotovoltaico e temos dados. Estão assegurados por 3 camadas diferentes. Temos dados através de fibra, temos dados através de dados GSM e temos através da SpaceX. Custa 26, eu não vendo, portanto tenho interesse nenhum em dizer, não tenho interesse nenhum nisto, mas custa 26 euros por mês. Nós pomos mesmo em risco o nosso negócio por causa de uma mensalidade de 20 e não sei quantos euros, não temos internet. Portanto, energia, sim. Não é tão simples quanto solar, fotovoltaico e baterias. Depende da importância que a energia tem nos vossos sistemas, mas igualmente importante, reservas estratégicas de água e comunicação. Okay? E as comunicações, eu não podia dizer isto há 5 anos atrás. Hoje nós temos comunicação por satélite. Temos energia, temos internet, temos água, a nossa operação continua. Ótimo. Passando então aqui à próxima questão. Que tecnologias verdes são valorizadas em fase de implementação e quais são as mais usuais a incluir neste tipo de avisos? Quais apresentam melhores resultados? Por ordem de investimento e retorno, o solar fotovoltaico é aquele que é mais barato de implementar e que oferece melhor taxas de retorno e é o mais seguro, existe há 30 anos. Em segundo lugar, a aerotermia, são exemplos disso sistemas as vulgares sistemas de bombas de calor, o ar-condicionado, bomba de calor para o aquecimento de águas quentes sanitárias, aquecimento centrais, mas também para processos industriais. Deixa-me dar aqui um exemplo. Uma aplicação que nós fazemos de forma bastante recorrente. Há muitas indústrias, sobretudo aquelas que recorrem a equipamentos de frio, que o consumo energético está nos equipamentos de frio. Ora, os equipamentos de frio, para trabalharem, libertam calor. Nós podemos fazer a utilização de promotadores de calor e, a seguir aos promotadores de calor, podemos intercalar bombas de calor. Para que é que isto vai servir? Empresas que recorrem a processos de vapor precisam de elevar a temperatura da água, e a água vem da rede a 7, 8 graus, a mais de 100. Okay? Aquilo que nós fazemos é aproveitar a energia, o potencial térmico que já existe, em alguns casos, no edifício, e outros através da aerotermia, para elevar com muita eficiência energética a temperatura dos 8 até aos 45, 50, 55, e depois o resto que falta, deixar o gás propano ou butano, dependendo daquilo, ou biogás, dependendo daquilo que for tecnologia, para fazer o resto do processo térmico. Portanto, por ordem de payback, solar fotovoltaico, primeira camada, hoje é muito barato, é muito seguro, está mais que provado. Em segundo, a aerotermia, através das bombas de calor ou outras fontes. E há aqui uma outra camada que é as baterias, que é caso a caso. Não consigo dizer que as baterias são uma estratégia vencedora sempre. Caso a caso.
Temos aqui uma, se calhar, mais direcionada ali ao Gustavo. Quais são, na prática, as prioridades com maior dotação e maior probabilidade de abertura de avisos em 2026? Futurologia. Aqui, não pode-se responder com alguma segurança porque temos um plano de avisos, não é? Para o ano. Por vezes existem atrasos na implementação do próprio, mas vão havendo várias versões. Mas para este ano, neste momento, existe uma inovação produtiva para as zonas de baixa densidade, está em vigor. Para os outros territórios, existe a figura do RPA, que é o pré-projeto, ou seja, qualquer indústria pode fazer uma candidatura neste momento, seja localizada no Sabugal, seja localizada em Lisboa, seja localizada no Porto, por aí fora. Portanto, há sempre essa oportunidade, sendo que no caso do RPA, como já vos tinha dito, depois tem que se fazer o transporte para o aviso que em princípio vai abrir em abril. Está calendarizado para abril. No domínio da qualificação, nós temos mais também projetos que podem incluir contratação de pessoas também e mais no domínio das certificações, dos sistemas e do intangível, dos softwares e dos hardwares. Vai abrir também em maio. A internacionalização também é um sistema de avisos que vai abrir durante o ano. Portanto, eu diria que durante este ano vai haver uma panóplia. Todas as áreas, quase. Ou seja, Os da IDs agricultura ao também, turismo. Os IDs, existem os STEPs abertos agora, que são para setores muito específicos de atividade, que visam, no fundo, recuperar os problemas que a União Europeia tem em termos de competitividade, no setor da energia, biotecnologia. Sim, também, até maio. E depois abrirão os IDs individuais e com promoção a partir do segundo semestre. Só uma pergunta, só para complementar. Tudo sempre que um dos indicadores depois de sucesso da operação é a internacionalização. Quase em todos os avisos a questão da internacionalização é importante. Portanto, bens transacionáveis, relações com o exterior, é sempre um dos objetivos de tornar a economia mais resiliente. Mesmo até neste aviso da descarbonização, isso é um fator preponderante. Majora ou é essencial? Não é essencial. É essencial. Neste caso, a descarbonização é quase uma condição sine qua non. Não, aqui tem mesmo que ser, e em quase todos os avisos é quase obrigatório que assim seja. Mas o internacionalização não significa, não será para si seguramente aquilo que eu vou dizer, mas nós quando pensamos em internacionalização não significa nós levarmos necessariamente a nossa operação para o estrangeiro. Nós cada vez que estamos a vender um serviço, até que ele seja digital para fora do território português, é internacionalização. Uma dormida, a venda de uma dormida a um cidadão estrangeiro é internacionalização. Contribuinte fora PT? A internacionalização é muito lato e nós aqui, agora referindo aqui ao Sabugal, nós fazemos internacionalização todos os dias da semana, porque os nossos vizinhos espanhóis têm muita relação, poderia ser melhor, mas poderia ser sempre melhor, não queria dizer melhor, queria dizer maior. Podíamos ter mais relação, agradeceríamos sempre, mas a verdade é que toda esta região raiana tem aqui esta lógica da internacionalização resolvida quase naturalmente. Ou seja, alguém que se renasce do Bom Jardim terá um bocadinho mais dificuldade na parte da internacionalização a ocorrer naturalmente. Empresas que estão aqui na Raia é uma terça-feira. E modelos de negócio online também permitem facilmente fazer a internacionalização. Não é? Temos só mais uma, então, para concluir. Que áreas têm avisos em contínuo ou com periodicidade elevada? Pronto, em termos de contínuo, não existe, infelizmente, como já tinha referido. Os RPAs vêm, no fundo, quase que dar essa continuidade. Na área da inovação produtiva, eu diria que é a área que tem mais avisos e que quase a todo o tempo permite às empresas fazerem candidaturas e os seus investimentos. Pronto, aqui na parte da sessão de esclarecimentos damos por terminado, não temos mais nenhuma questão. Deixamos também claro que, caso surjam posteriormente, poderão sempre enviar-nos e nós responderemos com todo o gosto. Antes de terminarmos, então,
talvez queiram fazer aqui uma nota final, para depois procedermos ao encerramento. Sim, eu se calhar de uma forma muito, muito sintética, até porque já me estiquei em vários assuntos, muito para lá daquilo que são as minhas responsabilidades e até mesmo as minhas capacidades, dizer só que é um sinal muito importante ver aquilo que a AD está a fazer. Não é fácil encontrar em associações empresariais que não estão nos grandes centros a capacidade de fazer acontecer. E a AD está a fazer isso. Hoje temos o prazer de estar aqui ainda por cima numas instalações novas, que me deixa bastante contente e satisfeito. Portanto, aquilo que, como nota final, a única coisa que eu tenho para dizer é muito obrigado à ADES e o maior do sucesso para a ADES e os empresários que a ADES, de alguma forma, ajuda todos os dias. Sim, da minha parte também agradeço imenso o convite e a oportunidade que a ADES proporcionou, e também dizer que é nossa estratégia, também da Ambiente, que trabalhamos em conjunto já há mais de 5 anos, estar próximo das localidades do interior também, e como disse, nós estamos sempre disponíveis para qualquer questão que tenham em relação aos fundos ou outras temáticas que seja da nossa área de competência, para ajudar a esclarecer, e não cobramos nada por isso. Muito bem, assim sendo, agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes hoje pelo vosso tempo e atenção, agradecer mais uma vez à ADES também pelo convite e pelas iniciativas que têm vindo a desenvolver. Da nossa parte, então, deixar também a nota de que iremos enviar um e-mail com todos os nossos contactos e também com a apresentação do Gustavo, que infelizmente não conseguimos passar aqui hoje, onde poderão ver toda a informação detalhada daquilo que foi abordado. Caso tenham alguma questão, colocar diretamente à ADES ou então enviar-nos diretamente a nós, que nós teremos todo o gosto em responder e esclarecer todas as dúvidas. Obrigada a todos. Muito obrigado. 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 Obrigada. Vocês estão.